Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de estudo de caso clínico. Vamos dar uma olhadinha no caso clínico de hoje. Um senhor de 40 anos de idade apresenta-se na sala de emergência depois de ser agredido na face com um taco de beisebol. O paciente reclama de visão dupla e dor na face. Ao exame físico, você observa que o olho direito está fixo em olhar descendente, mas os movimentos do olho esquerdo estão normais. A região da bochecha direita do paciente também está muito dolorida. Você solicita uma tomografia computadorizada para determinar a extensão das lesões em sua face. Pergunta-se: qual osso está fraturado? Qual seio está envolvido nesta lesão? E como a fratura poderia afetar os movimentos dos olhos? Vamos dar uma olhadinha então nos principais achados que nós encontramos neste relato. Vimos que um homem de 40 anos de idade foi atingido por um taco de beisebol. Por causa disso, a sua visão está dupla e tem dor na face. O olho direito está fixo em um olhar descendente, porém o olho esquerdo está normal. A bochecha direita está dolorida. Isso foi o que de principal nós encontramos neste caso clínico. Vamos dar uma olhadinha nas relações anatômicas e fisiológicas para conseguir compreender o que aconteceu com esse paciente. Primeiramente, vamos dar uma olhadinha no esqueleto do crânio. Perceba que no esqueleto do crânio existem duas grandes escavações, sendo que cada uma dessas escavações recebe o nome de órbitas oculares. As órbitas oculares são os locais onde abrigarão os olhos. Imediatamente abaixo das órbitas oculares, perceba que nós encontramos um osso, o osso chamado de maxila, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da face. Guardem essas relações. Se nós olharmos nesta imagem, perceba que há o rosto de uma pessoa e tem um pontilhado. Esses pontilhados estão determinando a localização anatômica dos seios paranasais. Os seios paranasais são espaços ocos existentes no interior de alguns ossos. Podemos ver nessa imagem alguns seios paranasais, como o seio frontal, localizado na região da testa, onde está ocupando o osso frontal. Também podemos encontrar o seio etimoidal, um conjunto de espaço oco localizado no interior do osso etimoide. E vemos também dois outros grandes seios, chamados de seios maxilares. Cada seio maxilar é um espaço oco, obviamente localizado no interior do osso maxila. Lembre isso também. Agora o que nós vamos pegar? Vamos fazer um corte frontal do rosto dessa pessoa para que a gente consiga ver internamente como são essas estruturas ósseas. Cortando o rosto dessa pessoa, perceba duas grandes órbitas oculares, do lado direito e do lado esquerdo, obviamente, que vão abrigar os olhos. Perceba imediatamente abaixo, em relação às órbitas, nós encontramos o osso maxila. E olha, o espaço aéreo grande no interior do osso maxila, chamado de seio maxilar. Se vocês olharem nessa ilustração agora, veja que interessante. Separando a órbita ocular em relação ao osso maxila, existe uma pequena, estreita lâmina óssea do osso maxila. Esta lâmina apenas é que está separando o interior da cavidade da órbita ocular em relação ao seio,
a cavidade do osso maxila. Perceba isso também. Agora o que nós vamos ver? Os olhos apresentam diversos tipos de movimento, para cima, para baixo, lateral, circular e também movimentos oblíquos. Esse grande número de movimentos dos olhos se dá graças a um conjunto de 6 músculos esqueléticos estriados. Quais são os músculos esqueléticos estriados do olho que vai permitir a movimentação do olho no interior da órbita ocular? São os músculos, o músculo reto superior, o músculo reto inferior, o músculo reto lateral, o músculo reto medial e 2 músculos oblíquos, o músculo oblíquo externo e também o músculo oblíquo interno. Então vejamos, o conjunto de 4 músculos retos e 2 músculos oblíquos vão fazer toda a movimentação do olho no interior da órbita ocular. Se nós olharmos agora uma outra figura, nós podemos observar a relação entre o olho, a sua localização, o posicionamento anatômico no interior da órbita ocular e também a disposição dos músculos. Veja um detalhe interessante nesta ilustração. O olho, localizado no interior da órbita ocular, está em contato íntimo inferiormente com o osso maxila. Lembra que nós vimos há pouco, numa outra ilustração, que existe uma lâmina óssea fina que está delimitando a órbita ocular em relação ao osso maxila. Vimos também que no osso maxila existe uma grande cavidade, um grande espaço aéreo chamado de seio maxilar. Nessa ilustração nós não conseguimos ver nitidamente o seio maxilar, mas podemos ver a lâmina óssea que está separando a órbita ocular em relação à maxila. Perceba também, o músculo reto inferior está próximo em relação a essa lâmina óssea. Isso vai determinar aquela paralisia do olho e o olhar descendente, conforme nós vamos ver daqui a pouquinho. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês uma outra ilustração, que seria a tomografia do paciente que sofreu aquele ataque com um taco de beisebol. O que nós podemos ver nessa tomografia? As órbitas oculares e perceba que ocorreu uma fratura. Olha essa fratura aqui, ó, está aberto, veja a diferença desta posição da imagem em relação a essa. Aqui há um espaço aberto. Esse espaço aberto agora ocorreu graças a uma fratura. E perceba, existe agora uma comunicação entre a órbita com o seio maxilar. O que vai acontecer? Neste caso, ocorrerá uma herniação do conteúdo orbicular, ou seja, vai ocorrer um extravasamento do conteúdo das órbitas oculares para o interior do seio maxilar. Normalmente, ocorre o extravasamento apenas de tecido conjuntivo. Porém, no caso deste paciente, pode acontecer também do músculo extravasar do interior da órbita para o interior do seio maxilar. Isso aconteceu uma vez que, segundo o relato clínico, o olho do paciente estava para baixo, descendente e sem movimentos. O que aconteceu então? Ocorreu um aprisionamento do músculo reto inferior e, por causa disso, o paciente não conseguia mais movimentar o olho e ele estava descendente, uma vez que uma parte relativamente considerável do conteúdo da órbita fez uma herniação para o interior da cavidade do osso maxila.
no interior do seio maxilar. Bom, esse foi o problema. E agora, tem como resolver? Claro que tem. Isso é resolvido com uma cirurgia relativamente simples. Basta fazer uma reconstituição do soalho, da órbita ocular. Esta reconstituição vai fechar este espaço. Obviamente, todo o conteúdo do interior da órbita orbicular será posicionado novamente no interior desta cavidade. Com isso, o problema possivelmente será resolvido. Pessoal, essas eram as informações do caso clínico. Espero que vocês tenham gostado e que consigam correlacionar com o que nós aprendemos nessa playlist. Muito obrigado por me assistir. Se gostou, deixe um like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais.